eu preparei 2 pontos aqui. Então, o primeiro ponto eu vou estar dando dicas fundamentais para você dar feedback para uma pessoa. Você e mais uma pessoa. E o outro feedback é para a equipe, ok? Então, quando você fala de uma pessoa, one-to-one, você e mais uma pessoa. E quando é para a equipe, é o coletivo. Porém, ambos existem suas técnicas e suas estratégias assertivas para você poder se sair bem nessa situação. Porque, querendo ou não, é uma situação um pouco delicada. Você lidar muito com o ego da pessoa. E eu vou explicar aqui para você como que a gente faz. Eu vou começar nesse primeiro aqui, como você faz o feedback para uma única pessoa. Você e mais um. Lembrando, vamos começar já a falar sobre o feedback de uma pessoa. Quando você vai conversar e dar esse feedback, o interessante é estar numa sala vazia, sem distrações, ok? No momento que você e essa pessoa olho no olho, dente no dente, é ali. É aquele momento de se expressar. Sabe por quê? Se tiver alguma coisa que distrai a pessoa, ela não vai estar dando atenção ou acatar tecnicamente os pontos que você precisa passar para ela. Então, não faça isso no meio das pessoas, nunca faça isso no meio de outra pessoa, quando é esse feedback para uma única pessoa. Eu vou explicar a diferença também dos dois. E também é um momento específico. Evite também no momento que ela teve problemas no dia. Se você vê que não está legal fazer o feedback naquele momento, não faça. Tenha esse feeling também. Isso ajuda muito no resultado do feedback. Então vamos lá. Coloquei uns pontos aqui para ajudar. Então, no caso do feedback, eu vou colocar aqui para eu poder aparecer também. Então, no caso do feedback, você tem que se preparar antes, igual eu falei, emocionalmente. Você está bem para falar com essa pessoa? A gente vai falar de outros pontos aqui para se preparar, mas o primeiro é você e a pessoa. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes você está bem. O feedback é muito delicado, ok? Então, às vezes você pode até pensar, nossa, mas que exagero, que coisa. Se você nunca deu um feedback, é dessa forma. Eu já recebi e já dei muito feedback. Então, assim, eu errei bastante, aprendi bastante, estudei muito e li muito sobre o feedback. E até hoje eu estudo, porque dependendo da geração, existe até uma metodologia para você, de repente, aplicar de forma mais adequada, vamos dizer, não de forma errada. Porque se você estuda, você está preparado, de repente você adequa esse feedback para a sua empresa, ok? Então, o emocional seu tem que estar muito preparado, porque a entonação de voz vai fazer toda a diferença aí. E também ter o feeling de entender se a pessoa está adequada naquele momento emocionalmente para absorver tudo que você tem para passar. É importantíssimo. Às vezes, nós vamos ler sobre artigos de feedback, tudo, e esses detalhes que eu estou falando aqui você não encontra. Porque é o seguinte... Quando você está vendo o curso de uma pessoa que só aprendeu no teórico e nunca teve a vivência daquilo, é uma coisa. A partir do momento que você teve o teórico, a vivência e hoje estou passando esse conhecimento, que é a minha situação, eu tive o teórico, aprendi, errei, aprendi o correto, hoje eu faço o correto. Então eu quero ensinar para você o que você tem que acertar. Então fica o primeiro ponto aí para você analisar. Escreva um roteiro, o que você vai falar, como você vai falar, porque o feedback ele é rápido, ele não pode demorar 1 hora, 2 horas, ok? Ele é um bate-papo aí que no máximo 15 minutos, 20 minutos, não tem um padrão. Não tem um padrão, gente. O que eu estou falando aqui depende da sua dinâmica, depende do tempo que você está sem dar um feedback, por isso que exige um período aí mínimo para você fazer feedback. Pode ser 6 meses, 3 meses, depende da necessidade, em muitos dos casos, ou a cada ano, ok? Então isso depende muito da sua análise. Você vai analisar, olha, cada mês eu quero fazer um feedback com meus vendedores. É um exemplo. Com a minha equipe, eu quero fazer um feedback a última semana do mês, eu vou sentar com cada um e eu vou fazer um feedback. É você que vai decidir isso, dentro do feeling que você tem com a sua equipe lá. Apresente um resumo sobre o que você vai falar. Então, comece abrindo feedback falando por que vocês estão se reunindo ali, só vocês dois. Então, esse é o momento do feedback. Eu gostaria de
de falar com você, a gente vai conversar um pouquinho, ok? E já segue para o próximo ponto aqui. Seja transparente e objetivo, não deixe o interlocutor confuso. Então, quando você for seguindo esse roteiro, seja focado, direto ao ponto. Não fique fazendo rodeios, ou como que eu vou falar isso? Eu acho que eu vou falar uma história para depois... Não, vá direto, é isso, é dessa forma, com uma sensibilidade em cima do que você vai falar. É muito importante essa sensibilidade emocional, essa inteligência emocional aplicada em cima da sua oratória, das suas atitudes ali, ok? Inicie a sua oratória com o seu interlocutor falando dos pontos fortes. Então, eu já falei o que é um interlocutor, ok? Então, você sempre abre o feedback falando dos pontos fortes. Eu vou dar um exemplo. O seu colaborador lá, a pessoa que é da equipe, ela infelizmente chega muito atrasado. Mas ela é um excelente funcionário. Mas toda vez chega atrasado. Você vai falar, olha, é o seguinte, a gente veio conversar aqui, é um feedback, não dá. É sempre atrasado. Se a gente juntar no final do mês, seu atraso, bababá. Deu para entender? Então, assim, começa o feedback com os pontos fortes, porque você prepara o emocional da pessoa a receber um feedback negativo. Ou a gente vai melhorar esse negativo, que eu vou falar logo à frente aqui, eu vou já falar o que é negativo, o que é positivo. Ok? Então, a parte negativa do feedback fica mais suave para a pessoa absorver quando você começa a preparar. Coloque todos os pontos positivos, não tenha medo, esse é o momento. Comece a falar dos pontos positivos, depois você entra com os pontos a serem melhorados, que eu já vou falar já. Fale de exemplos reais com grandes resultados. Então, quando você for falar dos pontos fortes, tente absorver resultados grandes. Por exemplo, a pessoa ela foi destaque, além do resultado dela, ela ajudou a equipe, ela teve um desempenho muito forte. Então, desse exemplo, olha, Rodrigo, quando você foi desenvolver lá aquele projeto, parabéns, porque eu vi o jeito que você desempenhou, a equipe foi ajudada, a sua colaboração foi fundamental. Nossa, que bacana, você se sente... Uau, eu consegui, que bacana, estou alcançando. Quem está recebendo, né, o feedback se sente muito, com o ego muito acariciado. E aí depois vem a parte que é um pouco delicada, né? Porém, eu vou deixar uma dica aqui importante. Não use a expressão pontos fracos. Eu estou recebendo feedback. Aí falam para mim, Rodrigo, então, só que tem pontos fracos, tá? A gente vai ter que falar... E os pontos são o seguinte, aí você começa a falar. Então tome cuidado, não use dessa expressão. Eu vou dar um exemplo aqui. Use a expressão pontos a serem melhorados. Então você começou, falou dos pontos, seguiu o cronograma, se preparou. E aí chegou o momento de falar assim, então é isso, Rodrigo, parabéns, tá? E também dando sequência, eu tenho alguns pontos aqui a serem melhorados, que também você pode estar observando. Lembra da questão que eu comentei aqui no exemplo do funcionário chegar atrasado, não chegar já socando? Você pode usar dessa metodologia suavizando. Você começa falando da parte mais forte e aí depois você vai suavizando. E referente a esse ponto a serem melhorados, você começa falando do discurso positivo. A hora que você chegar no discurso negativo, vamos falar dessa forma, você vai chegar para a pessoa, para o Rodrigo, vamos se dizer, e você vai fazer da seguinte forma. Bom, Rodrigo, então parabéns, realmente você foi um destaque naqueles exemplos que você está utilizando, e você foi um destaque, e dando continuidade ao feedback, eu queria colocar uns pontos também para você melhorar ainda mais. E um ponto que eu gostaria de falar com você é o seguinte, não se atrase mais, ok? Isso daqui é um ponto aqui que a gente espera muita melhora de você, então não se atrase mais. Tome cuidado na hora de você falar os pontos negativos, nunca fale assim, eu gostaria, se possível,
Eu sei que você está utilizando da metodologia da educação, ser educado com a pessoa, ter um senso, uma sensibilidade de suavizar. Mas o gostaria não dá precisão, não te dá a ordem de você tem que chegar. Então, igual eu falei dei o exemplo agora. Você tem que chegar nesse horário. Você tem, é sua obrigação, precisa, ok? De uma forma suave, tranquila, com uma entonação de voz no mesmo nível que você iniciou, mas focando. Não utilize gostaria, se possível, pense melhor, ok? Tem que ser assim, ok? Então, comece a utilizar desse horário, Rodrigo. Não é esse horário de entrada. E você vai seguindo. Primeiro, segundo, terceiro feedback, você sempre vai ajustando um pouco. Você vai conhecendo seu colaborador. Tem colaborador que às vezes você fala uma palavra, pronto, cara, é outra pessoa. Transformou. O feedback transformou positivamente aquela pessoa. E dependendo do feedback, transformou negativamente. Tem a sensibilidade e inteligência emocional. Em que ponto? Não deixe levar por uma reclamação. Ou seja, a pessoa reclamou, você se abala emocionalmente. Tome cuidado. É um momento de neutralizar qualquer reclamação, qualquer ponto negativo. Você procura sempre colocar para cima a situação. Com que ele saia daquele momento, eu vou conseguir, eu vou vencer. Deixe ele falar. Esse é o momento. Quando você está dando feedback e ele quer falar, deixa ele falar. Deixa ele falar. Lógico, tudo tem um limite, mas deixa ele tem que falar. Ele precisa, de repente, se expressar. Nessa que ele fala, você pode estar absorvendo algum conhecimento que você não tinha antes. É uma estratégia isso daí. Esse é o momento que poderá saber de coisas pessoais. Ou seja, quando eu falei deixa falar, além de você também entender um pouco mais do processo dele, das dificuldades, você também pode entender das dificuldades pessoais. Às vezes está acontecendo, vamos pegar um exemplo dele chegar atrasado. Da questão dele chegar atrasado, porque ele tem que deixar o filho na escola, mas até então ele não conseguiu se comunicar, ou ele não achou a forma de se comunicar com a empresa. Ou ele se comunicou, mas ele não conseguiu chegar numa conclusão, enfim. Existem diversas situações que, de repente, a empresa pode tentar solucionar o problema referente que está dando conexão diretamente ao trabalho dele na empresa. É tudo questão de análise. Desliga o celular, isso para não interromper, ok? Não deixe nada sonoro no ambiente, barulho de máquina, barulho de trânsito, barulho de pessoas. Tente ser um lugar reservado, um momento para aquela conversa, aquele feedback. Esse é o feedback com qualidade. Esteja em um lugar reservado, igual eu já falei, e esse é o momento de também receber feedback. Vamos falar sobre o receber feedback. Porque você é líder, então escute. E como você recebe feedback? O feedback pro líder, para você que está assistindo esse curso, é interessante para a seguinte situação. O líder, ele tem que ter a mentalidade de sempre querer evoluir. Quando o feedback ele vem dessa forma espontânea, ou o momento realmente para falar, é o momento que a pessoa precisa escutar, é o momento que a pessoa precisa falar e você escutar. Porque se você não escutar, de repente, alguns pontos, você nunca vai perceber que está errando e você nunca vai melhorar. Então, você precisa ter a mente trabalhada para aquele momento, ter uma inteligência emocional muito bem estabilizada para aquele momento. Não estar com o seu emocional abalado ou pensando na casa, pensando que tem que passar no mercado depois. Não, é um momento para você evoluir. Ali que você vai ver onde você tem que evoluir um pouco mais. Aí também tem uma sensibilidade, pontos a serem analisados que eu coloco aqui, ó. São pontos, se possível, anote os pontos falados, ok? Você mostra que você está valorizando aquilo que o colaborador está falando e no final responda que irá avaliar os pontos. Então, existem essas expressões técnicas que você vai estar falando. E aí os pontos que você for avaliar é o seguinte: veja o que é cabível e o que não é cabível.
tenha essa sensibilidade, esse conhecimento de você entender realmente, não, isso é cabível. Deixa eu levar em consideração aquilo que ele falou. Ele falou muita coisa que não tem nada a ver. Mas este ponto ou estes pontos são importantes. Ok? Então avalie isso com muita delicadeza, muita sensibilidade. E para fechar com chave de ouro, apresente uma solução para cada ponto de melhoria. Então eu vou trazer a conexão aqui. Você apresentou para ele os pontos negativos e a gente fala negativo, ok? Mas é os pontos a serem melhorados. E aí, nesses pontos a serem melhorados, você pode apresentar para ele da seguinte forma, como soluções, porque você já preparou essa pauta. Então, essa pauta é interessante que você prepare como? Tendo uma solução. Então, isso é fechar com chave de ouro. Então, você ganha resultados fazendo isso, porque você faz com que o colaborador tenha uma visão de solução. Ele não saia, mas como que eu vou resolver? Eu estou até com medo de perguntar para o meu chefe que me deu feedback. Então, tente ter um diálogo com ele ali e apresentar uma solução. Lógico, tudo anotado, aí você fala, bom, agora eu vou falar das soluções, porque eu anotei aqui. E aí você fala, fulano, e se a gente começar a fazer isso, se eu te falar para você fazer aquilo, o que você acha? Você não acha que melhora? Você não acha que ajuda? Então, o feedback exige um estudo por trás da situação, exige uma preparação sólida sobre o que você vai falar, uma coerência muito forte dentro das suas palavras. Então, a gente vai falar dos feedbacks agora para a equipe, com os pontos que eu coloquei aqui. Aponte os resultados para a equipe. Dentro dos gráficos, você pode colocar os gráficos e interpretar esses gráficos para a sua equipe. Pessoal, esses são os gráficos. Veja como a gente estava mês passado. Parabéns. Veja como estamos agora. Quero agradecer o empenho aí de todos. Parabéns. Eu acredito que todo mundo aqui tem esse conhecimento que nós estamos evoluindo. E assim vai. Use a criatividade. Use a criatividade. Aponte os maiores desafios e dificuldades superados. Ok? Então, até então a gente está falando de pontos positivos. Então, mostrar reconhecimentos. Então, reconheça ali naquele momento que você realmente viu que a equipe teve aquele empenho. Sempre fale nós conseguimos, pessoal, nós atingimos, nós chegamos lá, nós vencemos. Não, eu consegui fazer com que vocês chegassem até lá. Nunca use esse tipo de expressão. Não elogie ninguém. Vamos lá. Coloquei uns pontos aqui. Elogie alguém no feedback individual. Vamos pegar esse ponto desse tema do feedback agora coletivo, né, para a equipe, e eu vou deixar aqui para você analisar, ok? De repente dentro da sua empresa tem uma cultura que já é utilizada, ok? Veja se você consegue adequar, mas o conselho que eu passo e já resolveu muitos problemas na empresa é a questão da inveja, do olho gordo, do outro ficar querendo ter o elogio perante as outras pessoas e prejudicar o trabalho do outro. Aí a equipe acaba não ficando tão coesa, vamos dizer, referente a um projeto. Ok? Não existe uma união tão forte igual tinha no começo. Então, a partir do momento que você está dando um feedback positivo, você não pode chegar para o fulano no meio de todo mundo e falar assim, bom, parabéns, equipe, vocês foram muito uns resultados muito bons, e, enfim, você usa a sua oratória. E aí, no meio da sua oratória, você vai chegar pro fulano e vai falar assim, fulano, parabéns, viu? Ó, destaque da equipe, parabéns. Ou, bom, eu queria agradecer em especial o fulano, porque o fulano realmente teve um desempenho aí que você quebra a equipe. Isso não é um feedback coletivo. Se você vive isso, se você aplica isso, se você está numa equipe e você está vivendo isso, tente conversar, comunicar com quem está fazendo a comunicação da reunião, elogiando a equipe, para passar. Eu já tive situações de eu chegar para o meu líder e falar assim, olha, não precisa me elogiar, tá? Eu só pedi
esse favor, não me elogia na frente do pessoal não, eu me sinto tão sem graça. Eu precisei orientar o líder que não é legal. Isso daí é na parte do individualismo. Você quer aproveitar o gancho da reunião coletiva? Bom, pessoal, é isso. Rodrigo, espera um pouquinho que eu preciso trocar uma ideia com você. Todo mundo sai, fecha a porta e aí conclui ali. Rodrigo, olha, eu não falei em público aqui, mas eu só queria te parabenizar dentro do seu trabalho aqui, que foi muito bom e tudo mais. Porque dentro da técnica do marketing pessoal, o Rodrigo, né, essa pessoa, esse personagem que você pediu para o pessoal, finalizou a reunião, saiu e ficou lá, a equipe viu. Você não precisa expressar em público que aquele foi o melhor vendedor, ou o melhor funcionário, ou o melhor da equipe. Não há necessidade, faça isso individualmente. O importante é que você, como líder, reconheça os seus funcionários. Isso traz uma motivação, uma oxigenação dentro do ego da pessoa profissional, o ego profissional muito bom. Se ele já estava trabalhando bem, com qualidade, ele vai tentar duplicar aquilo ali. Então, quando você faz isso, você acaba ajudando um pouco mais no aspecto da equipe e no aspecto individual. E aí você pode perguntar para a equipe o que eles acharam naquela conclusão. Normalmente você está dando feedback na conclusão de alguma coisa, de uma meta, de um projeto, de uma atividade, do ano, da evolução, da produtividade, enfim. E aí você pergunta o que vocês acharam, o que é interessante. Só toma cuidado, porque as pessoas elas podem começar a criticar outras pessoas ou ter confusões dentro da própria equipe. Tome cuidado, eu não sei o nível que está a sua equipe, qual é a organização da sua equipe, mas tome muito cuidado. Saiba também controlar a equipe ali naquele momento. E como você controla? Segurando o pessoal. Olha, eu só quis saber a opinião de vocês referente ao projeto, gente. Depois a gente conversa referente aos nossos pontos, quem teve dificuldade, quem deixou a desejar, ok? Então vamos falar, eu só queria saber de vocês referente a esse projeto. Pode ser que tenham outros, enfim, ok? Então tenha essa sensibilidade. Se tiver algo para falar, que seja negativo. Fale somente da equipe. Então, se você tem alguma coisa para falar que seja negativo, fale somente para a equipe. A pessoa ela vai saber de forma indireta. Então, quando você pegar esse ponto negativo, igual eu falei aqui no começo, né? Que você vai ter a situação de falar de ponto negativo também, é o feedback. Lembra que a gente falou do individual? O coletivo, ele tem essa situação. Então, você vai falar de pontos negativos, porém nunca apontando ninguém. Você vai expressar da seguinte maneira, que a equipe poderia ter um empenho a mais, que dependendo da situação não teve a união necessária e assim por diante, mas pense sempre no coletivo, que automaticamente a pessoa vai saber de forma indireta. A pessoa que realmente está cometendo esse erro, essa falha. E não exponha ninguém, ok? Então fica a dica importante aí para você não arruinar a sua equipe. E agradeço a todos. Então, a gente entendeu aí a parte do feedback individual, você e mais uma pessoa, e a parte do feedback para a equipe, ok? Então, fica a dica aí para você. O individual você trabalha um pouco mais tecnicamente, a personalidade tenta entender. E o coletivo você oxigena, faz uma oxigenação dentro da motivação. Você motiva e une mais a equipe e corrige os pontos aí de forma coletiva. Importantíssimo, ok? A gente se vê no próximo vídeo.